Bem-vindo de volta ao programa Palavra e Família. Eu sou Davi. Eu sou a Carol. Estamos tratando de hábitos do lar e como podemos remir momentos oportunos que já temos em quase todas as nossas famílias para serem momentos do Evangelho. O livro do Justin Earley, que trata desse assunto, recém-lançado aqui no Brasil, que trata de hábitos do lar, em que nós transformamos as rotinas normais em momentos oportunos para cumprir o que diz o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 7. Você pode ler o texto mais uma vez? Posso. Diz assim, Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Nós já trabalhamos uma introdução a esse assunto e algumas ideias que podem mudar o ambiente do nosso lar ao levantar-te. Mas hoje nós queremos trabalhar essa outra frase, andando pelo caminho. Antes disso, eu queria ler algumas frases que nós extraímos desse livro para encorajá-los nessa tarefa. O Earley diz assim: muitas vezes completamos as tarefas da vida familiar em autopiloto ou automático. Quanto mais tempo vivemos em hábitos não saudáveis, tanto mais normal esses hábitos parecem para nós, e percebemos como o mundo está tentando impor o normal em nossas famílias. O discipulado acontece no contexto dos hábitos que formamos e os ritmos que nós mantemos. O nosso alvo, então, é resgatar o tempo que já estamos desperdiçando para o impacto máximo do Evangelho em nossos lares. Também ele falou, uma das coisas mais significativas em qualquer família é o que é considerado normal. Nossas rotinas se transformam em quem somos e se tornam na história e cultura das nossas famílias. Um hábito se forma quando algo que fizemos se transforma em algo que fazemos. Ser um mordomo dos hábitos da sua família significa ser um mordomo dos corações da sua família. E finalmente ele diz, se não formarmos nossos próprios hábitos, o mundo assim fará para nós. Nós nos tornamos os nossos hábitos e os nossos filhos se tornam em nós. A maior obra espiritual à luz do texto de Deuteronômio acontece nos momentos normais e não tanto programados na vida doméstica. Hoje nós queremos compartilhar algumas ideias de uma das frases que vem de Deuteronômio 6, porque essa base bíblica de tudo, que trata andando pelo caminho. Ou seja, no carro, nos passeios, o tempo que já temos, e às vezes muito tempo levando a criança para a escola, indo nós mesmos para o serviço. Como podemos resgatar esses momentos, não fazendo mais, mas aproveitando o tempo que nós já temos? O pai em Provérbios aproveita muito bem estes momentos. Se você tem uma criança pequena e você está andando de mão dada, indo talvez para um parque ou simplesmente andando para tirar um pouquinho da energia que ele tem. Aproveitar esses momentos. Olha, filha, olha essas formigas. Olha como elas estão andando. Tudo numa fileira, cada um carregando uma folha muitas vezes maior do que ela. Como elas são fortes, como elas trabalham, não são preguiçosas e ensinam princípios através das formigas. Estão no carro e vocês veem um bêbado caído na sarjeta. Filho, o que aconteceu será na vida dessa pessoa? Um dia ele foi uma criança, um dia ele tomou umas decisões de uma forma tola, não usou a sabedoria vindo de Deus e usa como ilustração vários acontecimentos. E no carro também
é um tempo muito propício para conversas, porque nós não estamos fitando um olhando no olho do outro, que às vezes é um pouco desconfortável, mas os dois estão olhando para fora e tem como começar uma conversa, ter umas perguntas daquelas abertas, que deixa o filho começar a expor um pouquinho do seu coração e a gente com jeito vai extraindo aquilo. São momentos que podemos aproveitar, ao invés de só ter uma tela, cada um fitando o seu celular e não ter uma interação nenhuma. Essa seria uma sugestão bem importante. Muitos pais estão usando demais as telas como babá do seu filho e perdendo oportunidades preciosas. Não é legalismo, nunca pode fazer isso, uma viagem longa, mas nós temos 15 minutos até chegar na escola e cada um está ou no celular ou fitando uma tela, assistindo um vídeo, quando poderíamos estar observando a vida e fazendo perguntas na esfera do coração para dialogar, até preparar para o bullying na escola, orar juntos de uma prova. Nós temos uma família de amigos, eles não têm muito tempo em casa, mas todo dia eles têm, 20 minutos no carro. Eles fazem o culto doméstico dentro do carro. Canta uma música, faz uma oração, lê algum versículo de Provérbios, conversa sobre isso, entrega o resto do dia para o Senhor. E até decoram versículos também nesse tempo. É um tempo muito bom. E até com crianças pequenas podemos cantar músicas que louvam a Deus, podemos apontar as coisas que eles estão vendo pela janela e agradecer a Deus pela criação, por como Ele é grande, como Ele é forte. Tem tantas maneiras que podemos focar em Deus, em quem Ele é, ao invés de simplesmente desperdiçar esse tempo. Alguns dias pode ser músicas escolhidas a dedo, especialmente apropriadas para a faixa etária dos filhos, sempre com uma avaliação da letra, porque não é para simplesmente engolir todo e qualquer coisa. Uma coisa que fizemos quando éramos recém-casados, era só nós dois, era leitura como casal. Então eu levava ela para o serviço e ela lia enquanto nós andávamos. Em voz alta. Em voz alta. E vice-versa. E isso provocava muita discussão. Foram os bons, velhos tempos que hoje não dá para fazer tanto como antes. Mas podemos aproveitar muito bem. Nós temos muitas memórias boas de tempos no carro. E olha, nós fomos de Atibaia, São Paulo, até Belém do Pará, numa Kombi, com 8 de nós, mas foram aventuras de boas conversas, de ouvir histórias bíblicas ou com princípios bíblicos, de muita leitura, de muita conversa. E era numa época que não tinha tela, não tinha essas coisas, mas são as memórias que os nossos filhos mais têm, assim, que eles gostam de lembrar. O tempo no carro, o tempo que muitas vezes desperdiçamos. Outra ideia especialmente ao ir para algum evento ou especialmente os cultos da igreja, especialmente com crianças menores, de fazer perguntas preparatórias para conversas eventuais, para superar timidez que um filho ou outro tem. Quando alguém fala algo, mas como você é bonita hoje, como responder olhando nos olhos. A gente pode treinar isso dentro do carro, andando pelo caminho e explicando a razão da preciosidade de outras pessoas, de honrar outras pessoas. E a melhor forma de treinar não é simplesmente falar. Eu imagino que você já falou muitas vezes o que você espera, mas fazer pergunta. Estamos a caminho da igreja agora. Por que vamos na igreja? E se alguém chegar e falar assim para você, mas como você tá bonitinha hoje, o que você vai fazer? Como você deveria responder? E começar a tirar deles. E se um coleguinha na classe vier te provocar, o que você deveria fazer? E ajudar a criança a pensar e avaliar e responder. Isso vale muito mais de a gente só falar e eles às vezes até desligam a chave. Outra ideia, ao caminhar dentro do carro, por exemplo, uma oração feita antes, mesmo de viagens pequenas, admiro muito amigos nossos, mesmo que seja 5 minutos,
fazem uma oração, porque são os momentos mais perigosos, de mais acidentes, estatisticamente. Não é só viagem de 8 horas. E também lembrar de orar depois, inculcar a dependência de Deus na vida dos nossos filhos. E quando só uma pessoa, o indivíduo, até mesmo o casal, mas é uma coisa que eu fazia voltando a pé para a casa do meu escritório, que é perto, preparar o meu coração mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, para estar em casa, deixar as coisas do ministério, do serviço para trás e preparar meu coração para aqueles momentos. Sim, podemos usar o tempo, um tempo de oração, ninguém vai nos interromper, um tempo de louvor. São muitas maneiras que podemos usar melhor esse tempo que Deus nos deu. Bom, gente, são algumas das muitas ideias. O texto de Deuteronômio 6 é tão prático, sabendo que o tempo é escasso, mas podemos remir momentos que já temos para trabalhar melhor e não simplesmente mais e mais e mais. Que tal algumas dessas ideias você possa começar a praticar desligando as telas e remindo o tempo, porque os dias são maus. Na próxima vez nós vamos tratar de mais um momento oportuno na família para inculcar a palavra de Deus em nossas vidas e na vida dos nossos amados.